Prezado bebê, prezada mãe, prezada irmã, que hoje fará a primeira comunhão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, sábado, em que celebramos a memória de Nossa Senhora, a primeira leitura nos oferece a narração da aliança que o Senhor fez com Israel por meio do sangue de novilhos. Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar, que representava Deus. Tomou o livro da aliança, leu ao povo, e o povo disse: faremos tudo o que o Senhor disse e obedeceremos. Então, tomou o sangue separado, que estava nas vasilhas, e aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, com todas estas palavras. O sangue, então, serviu para ligar, para unir, para juntar o altar, que representa Deus, e o povo. É um sangue de aliança. É um sangue que significa que este contrato, este pacto, este acordo entre Deus e o povo é uma aliança de vida, porque o sangue representa a vida. O povo se compromete a cumprir os mandamentos do Senhor. E Deus se compromete a proteger aquele povo, a libertá-lo dos seus inimigos e a dar-lhes uma terra, a terra de Canaã. Esta aliança ainda é provisória, virá uma aliança definitiva, chamada de nova e eterna, que será feita não com o sangue de novilhos, mas com o sangue de Cristo, o Filho de Deus feito homem, que será feita não com leis em tábuas de pedra, mas com uma lei inscrita em nosso coração, a lei da graça, a lei do Espírito. E nesta nova aliança, nós nos comprometemos a cumprir os ensinamentos de Jesus, que se resumem no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e Deus se compromete a nos adotar por filhos, como fez no batismo, a nos dar a graça, que é a vida de Deus em nós, e a um dia nos receber na glória do céu. O céu é a nossa terra prometida, é a nossa pátria, onde veremos a Ele face a face. O Salmo 49 é uma reclamação de Deus ao povo que selou a sua aliança em sacrifícios, mas não está vivendo esta aliança. Como é importante viver a aliança. Já no Antigo Testamento, Deus reclamava. Como é importante para nós vivermos a aliança nova, que foi feita pelo sangue de Cristo e que foi confirmada em nós pelo batismo. Como é grave violar aquilo que nós prometemos, não com o sangue de animais, mas com o sangue do Senhor. Como é grave deixarmos de cumprir uma lei gravada não em tábuas de pedra, mas em nosso coração. Como é importante renovar a cada dia os votos batismais. O Evangelho hoje apresenta a parábola do joio e do trigo. Um homem semeou trigo, depois apareceu joio. Joio é uma planta má que aparece entre o trigo, que é bom. Os empregados sugerem ao patrão que arranquem o joio, que deve ter sido semeado por um inimigo dele. Mas o patrão tem paciência. Não arranqueis o joio, porque pode acontecer que junto com o joio arranqueis também o trigo. Deixai que um e outro cresçam até a época da colheita. Hoje, dentro da igreja, até dentro dos que foram batizados, existem os bons que vivem o batismo e os maus que rejeitam o batismo. A igreja é composta de membros vivos de Cristo, onde circula a seiva da graça e se produzem frutos de caridade, e de membros mortos, que perderam a comunhão com Cristo pelo pecado mortal, e se morrerem nesse estado serão queimados. Ramos que se queimam-se no fogo eterno. Mas Deus tem paciência. Deus não quer excluir os maus. Ele quer que maus e bons permaneçam até o tempo da colheita. Por quê? Porque Ele quer dar aos maus a ocasião de
se converterem e querem que os bons cresçam na santidade, produzam muitos frutos. Só no finalzinho é que Deus vai fazer a separação. Os bons Ele vai colocar no celeiro, os maus Ele vai recolher em feixes para queimar. Hoje, dia da primeira comunhão da irmã, ela que já foi batizada, portanto, já recebeu a vida de Deus em nós e se tornou filha de Deus, vai se incorporar plenamente a Cristo pela Eucaristia. Dos 3 sacramentos de iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, a Eucaristia é o maior de todos, sem dúvida nenhuma. Pela Eucaristia nós nos incorporamos a Cristo como Deus e como homem, não só espiritualmente, mas também fisicamente, com o seu corpo e sangue. Este sangue que um dia foi derramado como aliança para nós, agora nos é ofertado como bebida. Este corpo que um dia morreu como vítima de expiação pelos nossos pecados, agora é entregue a nós como comida e como alimento. Um sacramento tão maravilhoso como esse, diante do qual os anjos se assustam, se admiram, prostram-se para adorar, tem que ser um motivo de grande alegria. Até mesmo Napoleão Bonaparte, que não tinha nada de exemplo de vida católica, dizia que o dia mais feliz da sua vida havia sido o dia da sua primeira comunhão. A primeira comunhão não pode ser só a primeira e única, tem que ser a primeira de muitas outras. E esta comunhão, para ser agradável a Deus, tem que ser precedida de uma renúncia a Satanás, às suas obras, às suas seduções, como nós já fizemos no dia do nosso batismo, seja por nós mesmos, seja pela boca de nossos pais e padrinhos. Por isso, é comum que no dia da primeira comunhão, o padre pergunte novamente as mesmas perguntas feitas no batismo, e aqueles que vão receber a primeira comunhão respondam mais uma vez: renuncio e creio. Quem comungar dignamente, nós já falamos sobre isso no catecismo, não entra no céu, é o céu que entra nele. Mas quem comunga indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Como é tremendo este mistério! Diante dele está o céu aberto ou o inferno preparado para nós. Depende do nosso coração. Vamos pedir a Deus que a irmã que hoje vai receber este sacramento maravilhoso pela primeira vez, que receba junto com ele todas as graças necessárias para o discernimento da sua vocação e para a perseverança nela até o fim. Que ela tem vocação para a santidade, não há dúvida, todos nós batizados temos. Como esta santidade vai ser exercida, aí varia muito. Uns são santos no matrimônio, outros são santos no sacerdócio ministerial, outros são santos na vida religiosa. Seja como for, a santidade é como uma floresta que tem árvores de várias espécies, mas todas elas têm que produzir frutos, todas. Se a vocação específica da nossa irmã é para a vida religiosa, é para ser, como consagrada a Deus, uma defensora da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural, vivendo a pobreza, a obediência, a castidade, peçamos a Deus por ela, para que esta comunhão seja um fortalecimento da vocação que ela sentiu e sirva como alimento de perseverança, como o maná no deserto serviu para os israelitas. Só que o maná era um sinal, a Eucaristia é uma realidade. O maná se estragava, o pão da vida permanece até a vida eterna. Os que comiam o maná morriam, mas quem come deste pão viverá eternamente. Este pão serve como alimento da nossa alma, como remédio contra as nossas paixões e como garantia de que um dia nós vamos ressuscitar com ele. Vamos pedir a Maria Santíssima, que nos deu o pão da vida, aquela que cozeu este pão para nós,
que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.